Bom, isso. Você sabia que esse troço de doença, necessidade contida de, né? Eu não posso falar muito porque seu pai certamente vai ver isso, mas procura um psicólogo, procura um terapeuta, alguma coisa a primeira vez que eu ouvi o termo aula da saudade foi em 1998. Eu dava aula em Alfenas. Aí. Nem no último dia você vai largar no meu pé, Fernando? Eu falei olhando pra câmera, a xícara, né? Eu dava aula em Alfenas. E aí em 98 teve, no fim, né, daquele ano de 98, fim daquela turma, os alunos vieram, não, vamos para a aula da saudade, eu, aula do quê? Como assim? O que é isso, aula da saudade? E aí a gente também reuniram os alunos numa sala como essa, lá em Alfenas, reuniram alguns professores, e aí eu aprendi eu nunca tinha visto isso, né? Eu não tive isso, meus colegas não tiveram, eu nunca tinha, né? E aí a gente foi putz, nunca chorei tanto na minha vida. Eu nem tive chance de falar, porque eu não sabia o que falar. Nunca tinha pensado em fazer uma coisa dessa de para os alunos, né? E cada professor falou uma coisa. Teve uma professora, Denise, talvez seja a Denise Yunis, ela já veio dar palestra aqui uma vez. E ela fez um negócio muito bacana, que eu queria ter feito, mas eu posso fazer de uma outra forma. Ela escreveu fatos e passagens de alguns ou quase todos os alunos. Então, Tatiana, eu lembro que você fez isso, Felipe, você fez aquilo, Renato, você fez aquilo, umas coisas engraçadas, uma coisa, né? Foi legal, foi que bacana, né? Ela teve esse carinho, né? Essa preocupação. Cada um falou, e depois veio eu tenho um amigo que eu considero muito, que é o João Wagner, que era o coordenador da época, e, putz, fez chorar ao extremo, né? Não imaginei que dava para chorar tanto numa despedida de aluno, como foi aquelas coisas que o João falou, né? E aí, a partir daí, né, aquilo começou a ser uma constante, 98, 99, 2000, né, até o tempo que eu fiquei lá. E enquanto isso a gente estava engatinhando aqui, né? 98 foi o ano que eu entrei aqui em agosto de 98, terceiro semestre da primeira turma, né? Então, eu estou formando hoje a 15ª, né, se eu não estou perdendo as contas. Então eu participei da formatura de 15 turmas aqui, né, nesse curso. Estou ficando velho, é engraçado isso, né? A Tereza e a gente falava uma coisa interessante que é assim, né? E eu já comentei, acho que isso com vocês em sala de aula também. Vocês fazem com que a gente não envelheça. Pena que não fisicamente, né? Mas não envelheça de alma, não envelheça de espírito. Foi muito engraçado, quando eu comecei a dar aula, eu tinha 24 anos e os meus alunos tinham 18, 19, 20, a gente estava ali, né? Mais ou menos. Então eu falava de certas coisas que via na televisão, os meus filhos. E os meninos todos conheciam, né? Hoje eu dou aula no terceiro período, eu falo de algum filme, eles ficam olhando minha cara assim, ninguém entende a minha piada às vezes. Aí eu, gente, nem o MacGyver o povo conhece mais. Né? E aí eu me dei conta de que os alunos continuam com as mesmas idades, né? Mas eu mudei muito, né? Eu fiquei velho, assim. Eu envelheci, eu passei, né? Eu vou fazer 38 anos agora, os meus alunos continuam com 18, 19 anos, né? Então, assim, são 10, 12 anos de diferença que se abriram aí, né? Essa margem que se abriu entre nós, assim, em termos de idade, que faz uma diferença interessante em termos de falar as coisas. Então, muitas vezes hoje em dia em sala de aula eu começo a me sentir meio ultrapassado, estou começando a assistir. Agora, eu estou assistindo uns programas novos na Sky, então agora eu estou começando a aprender sobre Jonas Brothers. The Girls of the Playboy Mansion, as garotas da mansão Playboy. É uma coisa que eu vou assistir, minha sobrinha assiste, vou ter que assistir também, preciso aprender, não posso chegar para passar, né? High School Music, essas coisas, tem aquela moça bonitona lá, Beyoncé, não sei o que, na minha época era Chitãozinho Chororó, Gêmeos do Havaí, o cara da pele já não era nem da minha época, né? Mas enfim, então assim, é muito legal. E aí a partir de 2002, quando a gente formou a primeira turma, a gente também inventou de fazer a aula da saudade, né?
E aí foi muito interessante porque era um conceito novo até para os professores daqui. E quando a gente pediu para os alunos, eu dei a ideia, escuta, vamos fazer uma coisa chamada aula da saudade, né? Alguns professores aqui também não conheciam, porque eu também não aprendi em Alfenas, como disse para vocês, e os professores e alunos também aqui não conheciam. E foi muito interessante, porque cada um fez uma interpretação, talvez a culpa tenha sido minha, da irmã, da Marilene, né, Tereza, que vieram de lá, né, e de não explicar. Foi muito interessante, porque aí o que aconteceu? Os alunos interpretaram de uma forma, eu sabia de uma forma, e os professores que não conheciam interpretaram de outra. E os alunos convidaram um professor para dar uma aula da saudade, mas todo mundo foi atrás. E eles convidaram o Clodoaldo. Bacana, escuta só, legal, vou chegar com uma coisa legal. Aí, o Clodoaldo também teve a sua interpretação, porque ninguém explicou para ele, né, o que era. Porque nem os alunos, na verdade, sabiam exatamente o que era. E o Clodoaldo deu uma aula de verdade. Sério. Ele escolheu uma aula que ele lembrava que tinha sido marcante, tinha sido legal, que ninguém tinha gostado. Se eu não me engano, alguma coisa de divisão celular, alguma coisa assim. Foi legal, foi bacana. Foi a primeira vez que eu vi uma aula do Clodoaldo, viu o quanto ele é organizado na lousa, faz um negócio bonitinho que eu sempre ouvia falar e nunca tinha visto, né? E foi legal, foi uma interpretação diferente. Eu falei, pô, verdade, né? Porque aula é aula, né? Aula. Aula para dar que deixou saudade, quer dizer, mil e uma interpretações, né? Ele interpretou dessa forma e deu, e foi bacana. Porque no final das contas, o que fez? Fez os meninos que estavam assim, super emocionados, super tristes. Pô, primeira turma, a gente também não estava entendendo nada, né? Porque a Tereza falou um negócio, não lembro se a Tereza foi a Geni, uma coisa interessante, porque, assim, primeira, segunda, terceira, quarta turma, quando a gente chegou na formatura da primeira turma, a gente já tinha quantas turmas para trás? Umas 6? Acho, né? Mas era todo mundo, mas sabe aquela coisa? Então a gente tinha assim, aquele bando de gente no meio. De repente, começou todo mundo embora. A partir de meio de 2002, a cada meio, um pouquinho indo embora, né? Então tudo aquela, gente, cadê as pessoas? Cadê os meninos? Cadê aquelas... Cadê as pessoas que a gente via todo dia, que a gente aprendia coisa nova, que a gente ouviu isso embora, né? Então, para a gente acabou sendo uma experiência diferente e nova também, essa coisa de formatura. Né? Porque quando eu entrei na Alfenas, tinha formatura, mas eu já entrei na, sei lá, 6ª ou 7ª turma, eu não sei. Então, aqui não. Né? Aqui a gente formou a primeira turma. Né? E a gente formou a segunda, e a terceira, e a 5 ainda, agora a gente está formando a 15ª, a 16ª está indo para o 10º período, e se a gente fizer as contas, eu me perco, a gente já estamos na 20ª, sei lá qual, no primeiro período, concorda? Quer dizer, o tempo foi passando, né? Os nossos alunos foram simplesmente indo embora, né? Se esvaindo aí literalmente pelos nossos dedos, e é ruim, né? Então assim, eu fico até a 5ª turma, 6ª turma, eu sofri muito com isso, porque, pô, é ruim. Onde vocês vão? Como assim? Vocês vão embora? Né? Então, eu estou dizendo isso porque assim, eu estava ali conversando agora hoje foi o último dia de TO1 do 9º período, né, da prova da manhã, e as meninas estavam chorando pra caramba, porque tá chegando o fim do ano e é ruim e tudo mais, eu fiquei pensando em vocês, né? Eu falei, gente, vocês não tem que chorar, né? Eu acho assim, hoje vocês estão completando 9 décimos no estado delas, né? Daquilo que vocês vieram aqui para fazer, né? Vocês têm que ir embora, vocês precisam sair daqui, vocês precisam largar da gente e a gente precisa largar de vocês. Hoje, eu largo de vocês de uma maneira mais fácil. Sei. Menos difícil, acho que fica a melhor palavra. Não mais fácil, mas menos difícil. Porque, no princípio, era muito difícil largar daqueles alunos que a gente cultivava, sabe? Era todo dia ir regando e tudo mais. Era difícil, foi difícil vender as primeiras safras, né? As primeiras colheitas. Agora a gente já encara de uma maneira mais legal, embora sempre seja triste, as colheitas que vêm, que estão aqui e que virão ainda, graças a Deus. Afinal de contas, para isso que vocês vieram aqui, para isso que a gente está aqui.